Salve Maria, pessoal, tudo bem? Hoje será um relato sobre o capítulo 8 do livro O Último Exorcista, Minha Batalha contra Satanás, de Padre Gabriel Amor. Foi lançado pela editora Eclésia. Então hoje eu peço desculpa por algumas pronúncias e tal, ainda mais em latim, né? Porque eu não tenho muito costume. Esse 8º capítulo fala sobre Satanás no Vaticano, os endemoniados de Bento XVI e João Paulo II. Nota sobre o caso Orlandi, que é a menina Emanuela Orlandi. Então aqui vai citar algumas coisas, não vai citar o Papa Francisco, porque na época que esse livro foi lançado, o Papa Bento XVI ainda não havia renunciado, então não tinha o Papa Francisco ainda como Papa, né? O Concílio Vaticano II havia disposto, ao término de seus trabalhos, que se atualizassem todos os textos litúrgicos. Nesse trabalho de atualização, prevaleceu desgraçadamente a busca da novidade, de maneira que, ao invés de renovar, pensou-se em acabar com os textos antigos e fazê-los todos de novo. Uma ação muitas vezes perversa, porque partiu do pressuposto de que o antigo sempre esteve equivocado. Que loucura! O último texto que caiu nas mãos dos inovadores foi o ritual para os exorcistas, isto é, o texto que o exorcista segue quando deve realizar um exorcismo. Eu, juntamente com outros exorcistas, tinha me preparado pensando que logo seria consultado por essa comissão. Contudo, nada ocorreu. Ao contrário, com surpresa, no dia 4 de junho de 1990, apareceu um novo ritual, Ad Interim, sem que nenhum de nós tivéssemos sido consultados, nem de viva voz, nem por telefone. A leitura e a prática do novo ritual foram para nós, com efeito, absolutamente desastrosas. Era demasiado evidente que o novo ritual havia sido preparado por pessoas que nunca tinham feito ou assistido exorcismos em suas vidas. Nossa desilusão foi imensa. O texto definitivo, para nossa surpresa, baseava-se essencialmente na edição Ad Interim, mas com a adição de erros macroscópicos. Por exemplo, o texto proibia fazer uso dos exorcismos em casos de feitiços, bruxarias, casos que são a causa de mais de 90% dos problemas diabólicos. O texto também proibia realizar exorcismos sem que se tivesse certeza da presença do demônio. Algo absurdo. É só fazendo exorcismos que se tem certeza ou não da possessão. Além disso, estes mesmos textos não se deram conta de que contradiziam o catecismo da Igreja Católica. Por sorte, em extremis, o cardeal Jorge Arturo Medina Estevans, em 1996, se converteu em prefeito da Congregação para o Culto Divino. Conseguiu, no último momento, inserir uma notificação especial na qual se concedia aos exorcistas continuar utilizando-se do antigo ritual depois de solicitar ao bispo. Foi a nossa salvação. Todos podemos seguir exorcizando com o ritual antigo, em minha opinião, o único eficaz contra o demônio. Para quem segue pecando, sem mostrar nenhuma forma de arrependimento, a perspectiva é da nova condenação eterna, o inferno, porque o apego ao pecado pode nos conduzir ao fracasso da nossa existência. É o trágico destino que aguarda a quem vive no pecado sem invocar a Deus. Só o perdão divino nos dá força para resistir ao mal e não pecar mais. Jesus veio dizer-nos que quer a todos no paraíso e que o inferno, do qual pouco se fala no nosso tempo, existe e é eterno para todos os que fecham seu coração ao amor. Estas são palavras do Papa Bento XVI, enquanto ainda era cardeal. Sabe-se que Wojtyla fez diversos exorcismos no Vaticano. A primeira vez foi em 27 de março de 1982. Durante seu longo pontificado, João Paulo II lutou muitas vezes contra Satanás, e sua batalha continua ainda hoje quando está morto. Com efeito, João Paulo II está ainda hoje presente durante muitos exorcismos. Dou um exemplo. Certa vez, uma possuída disse-me: enquanto o Senhor me exorcizava, vi João Paulo II ao seu lado. O Senhor não percebeu, mas ele me exorcizava junto com o Senhor.
Segundo as informações de diversos exorcistas, pode-se acreditar que a invocação de João Paulo II tem um impacto devastador sobre o diabo. Uma vez, Satanás me falou longamente de João Paulo II. Odeio Karol Wojtyla. Todos o odiamos. Wojtyla destruiu meus planos. Eu queria destruir o mundo, mas foi ele quem fez o comunismo cair na Rússia e na França Oriental, antes que meu projeto tivesse êxito. Quando se diz o nome de João Paulo II no exorcismo, o possuído literalmente espuma de raiva. Creio, inclusive, que o demônio lutou bastante contra a beatificação de João Paulo II e lutará ainda mais contra a sua canonização. Mas não conseguirá impedi-la, porque Satanás é o grande perdedor, enquanto Deus vence sempre. Quando se cita o nome de Padre Pio de Pietrelcina, o demônio também enlouquece, fica enfurecido e se agita muito. Um nome de mulher que deixa Satanás especialmente furioso trata-se de Santa Gemma Galgani. João Paulo II foi fundamental para nós exorcistas. E ele sempre dizia à igreja: aquele que na igreja não crê no demônio, tampouco crê no evangelho. Tenho a sensação de que, por alguma fissura, a fumaça de Satanás entrou no templo santo de Deus. Existe a dúvida, a incerteza, a problemática, a inquietude, a insatisfação, o confronto. Não há confiança na igreja. Acreditava-se que, depois do concílio, chegaria um dia de sol à história da igreja. Ao contrário, chegou um tempo de nuvens, tempestades, escuridão, busca e incerteza. Cremos em algo sobrenatural, o diabo, que veio ao mundo precisamente para perturbar e sufocar os frutos do concílio ecumênico e para impedir que a igreja prorrompa num hino de glória por ter voltado à plena consciência de si mesma. Estas são palavras de Paulo VI. Padre Gabriel Amor relata o caso de Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi é uma menina de 15 anos, filha de um empregado do Vaticano, precisamente de um empregado que trabalha na prefeitura da Casa Pontifícia, alguém que em seu trabalho tem a oportunidade de ver de perto o Papa com frequência. Emanuela é uma menina radiosa e alegre. Desaparece de forma repentina em 22 de junho de 1983. Até hoje não foi encontrada. Desaparece depois de ter ido à aula de música. Emanuela, com efeito, toca flauta na igreja, onde há uma espécie de conservatório. Segundo as últimas informações conseguidas antes do seu desaparecimento, Emanuela entra num carro preto. Mas não é certo. O certo é que, às 7h15 da noite, foi vista pela última vez por duas colegas do colégio na Avenida Renascimento. Depois disso, já não se sabe nada de Emanuela. Desaparece. Poucos dias depois, aparecem vários cartazes com a foto de Emanuela por toda Roma, com o aviso de que se alguém a tivesse visto nas horas anteriores ou posteriores ao seu desaparecimento, avisasse as autoridades. Nos dias seguintes e também nos meses e anos seguintes, falou-se tudo com respeito ao rapto. As teses sobre o desaparecimento da pobre Emanuela são muitas. Não quero citá-las, só quero dizer o que penso sobre isso. Afirmo que não falo por ter conhecimento dos fatos, mas limito-me a dizer quais são minhas sensações. As sensações que experimentei de imediato quando soube do desaparecimento da jovem Emanuela. Penso que uma jovem de 15 anos não entra num carro se não conhece bem a pessoa que a convida a entrar. As seitas satânicas com frequência atuam assim. Fazem uma jovem entrar num carro e desaparecem com ela. Estamos na batalha final contra o demônio. Leão XIII compreendeu isso muito bem. Depois dele, todos os papas lutaram sua batalha pessoal contra Satanás. Todos, até Bento XVI, tão odiado por Satanás que o considera pior que João Paulo II. A algumas pessoas, finalmente, Deus pede hoje uma grande prova, a de ver o inferno e o reino de Satanás, para seguir advertir todos sobre os perigos que correm se não vivem segundo a vontade de Deus. Aqui falou a questão do Papa Bento XVI, porque
Esse livro foi antes da renúncia, né? Ele foi lançado antes da renúncia do Papa Bento XVI, foi em 2012, pela editora Eclésia. Então, por isso que não mencionou o Papa Francisco. Não foi desfazendo do Papa Francisco, não. Nem considerando que o Vaticano, que a nossa igreja é sede vacante, não. Então, espero que gostem. Peço mais uma vez desculpa pela leitura, mas a intenção é muito boa. Qualquer coisa em relação a algum livro que vocês queiram saber e tal, ou dicas, serão muito bem-vindas. Salve Maria e fiquem com Deus.